Mulher e relacionamento de casal. Mais uma live da série Mulher Completa. Eu, Paula Cassanha, psicóloga, consteladora familiar, mentora de alavancagem sistêmica para pessoas e negócios. Estou aqui nessa manhã para falar de um assunto muito especial. E assim, eu preparei, por isso até me atrasei uns minutinhos aqui para entrar, porque eu preparei, gente, pra gente conversar coisas muito importantes sobre relacionamento de casal, que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão sobre o posicionamento, o seu posicionamento na relação de casal, na relação, inclusive, com outras pessoas, porque tudo que eu vou falar aqui, de uma certa forma, também vai te ajudar a pensar sobre relacionamentos com sócios, parceiros, amigos e outras pessoas também. Então vamos juntos? Eu vou escrever aqui o título do nosso encontro de hoje, Mulher versus Relacionamento de Casal. Então nós vamos falar sobre relacionamento de casal. Lembrando que se você não é mulher, se você é um homem que está passeando por aqui ou que está seguindo com a gente nessa série de lives, nós temos alguns homens acompanhando essa série de lives, tanto para você olhar, nossa, tô com os cabelinhos tudo levantado aqui, tanto para você olhar para a sua relação de casal, quanto para você conhecer um pouco mais dessa visão distorcida de relacionamentos, essa live também é para você, tá? Vou encaminhar essa live para dizer que nós estamos ao vivo. Posso contar com a tua ajuda para você também avisar que nós estamos ao vivo aqui? Encaminhe para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar do nosso encontro de hoje, desses assuntos, desses temas, né? Tão legais. Série Mulher Completa acontecendo por aqui. Vou encaminhar para algumas pessoas e a gente já começa, então, com o nosso assunto principal, tá? Vamos lá. Acho que foi suficiente por enquanto, só para dar um movimento aqui. Primeira coisa que precisamos lembrar, saber, talvez você nem se lembre, até porque muitas pessoas talvez nem estudaram isso na escola, mas existe na nossa visão de relação de casal, deixa eu ver até se eu encontro uma cartinha aqui, existe na nossa visão de relacionamento de casal uma ilusão que nós temos do conto de fadas. Aqui, achei, olha que legal. Essa visão do conto de fadas, gente, percebe que aqui tem quase como se fosse, sei lá, uma Cinderela, uma gata borralheira, né? Olhando ali um príncipe, uma mulher, e eles estão apaixonados, e eles estão ali, nossa, vivendo um conto de fadas. Esses dias eu estava atendendo uma mulher e ela falou: Paula, eu não sei se de repente eu que tenho uma ilusão do conto de fadas da Disney, sabe? De todos os filmes que eu assisti quando eu era criança. E eu fiquei com essa sensação de que se eu não estiver vivendo um mar de rosas no meu relacionamento de casal, então tá tudo errado. E, gente, essa idealização, ela realmente foi construída na nossa visão. Veja que interessante, né? Porque, primeiro, todos nós temos uma história, todos nós, todos os seres viventes. Isso eu até falei nas últimas lives. Quem não assistiu as últimas lives, elas estão salvas tanto aqui no meu Instagram quanto no meu YouTube. Vocês podem assistir as outras lives, tanto da série Mulher Completa, como também Nossa, tem quase 500 lives lá no meu YouTube, tá? Inclusive tem uma série de relacionamento de casal no meu YouTube com mais de 20 lives. Hashtag fica muita dica se você quer aprofundar nesse assunto, tá? Mas nas últimas lives eu falei bastante sobre as dores que nós temos, que são dores da nossa criança machucada. Todos nós, seres viventes, respirantes, se você está aqui me ouvindo, você é um ser vivente, respirante, e não tem como, você tem a dor da rejeição em alguma parte de você, porque essa dor, ela foi construída quando você estava na barriga da tua mãe, de concepção, gestação e nascimento. Toda vez que o útero da tua mãe se contraía, seja porque ela estava muito estressada, porque ela estava muito irritada, ou seja porque ela levou um susto, ali era imprintado, era marcado uma sensação de rejeição. Então, número 1. Número 2, eu vou falar bem brevemente, só para recapitular, porque isso faz parte de uma construção de visão que nós vamos fazer para chegar num ponto onde você vai sair daqui, gente. O objetivo dessa live é você sair daqui com uma direção sobre relacionamento de casal que você nunca teve. É uma live de presente, assim, que do meu fundo do meu coração. Você deve assistir, marcar, reassistir. Lembra que essas lives estão sendo transbordo, eu não tô vendendo nada aqui.
né? Então, na verdade, lógico, eu tô sempre vendendo a minha imagem para que você fique perto de mim e eventualmente venha fazer algo comigo, mas não tô fazendo essa live para lançar um produto, eu tô fazendo essa live para transbordar todos esses assuntos, esses conteúdos. Então, receba de presente, tome nota e vamos juntos, tá? Então, de concepção até nascimento, todos nós tivemos esse movimento da ferida da rejeição, tá? De 0 a 3, todos nós tivemos a ferida do abandono. Independente se teu pai foi embora, se tua mãe foi embora, se ninguém foi embora, se todo mundo cuidou de você, se foi bem cuidado pelos seus cuidadores ou não. Como a gente não entendia, você não entendia que tua mãe estava indo só no banheiro fazer xixi. Você não entendia que tua mãe estava indo, teu pai estava indo trabalhar e depois ele ia voltar. Entendeu? Quando a gente era pequenininha ali, não tinha cognição. Então, a gente sentia o afastamento do cuidador, da cuidadora, como um abandono. Então, todo mundo, em alguma parte de si, tem a ferida do abandono. Alguns têm mais do abandono, alguns têm mais da rejeição, tá? E todos nós temos a ferida da culpa. A culpa, ela é uma ferida que ela foi moldada principalmente de 3 a 7, que foi quando a gente já tinha a cognição, a gente já estava aprendendo a associar palavras a sentimentos, e aí a gente ouviu, né, o pai e a mãe falar: ai, eu só casei com a tua mãe porque você nasceu. Ah, eu só casei com teu pai porque eu engravidei, porque eu era apaixonada por outra pessoa. Uma avó que fala: ai, tua mãe deixou de fazer a faculdade porque ela engravidou de você. Teu pai deixou de realizar um sonho porque ele teve que ir trabalhar mais para poder prover a casa, etc, entendeu? Ah, teu pai foi embora porque tua mãe engravidou tua mãe. E daí a gente associa, tem um monte de coisa. Também tem a memória celular, tem as coisas que a gente herdou da nossa família. Então, meu Deus, quantas coisas tem aí que fizeram com que a gente fosse pra vida com um monte de feridas. E aí a gente tem os contos de fada, como eu estava falando aqui no começo, né, onde ali foi criada a idealização do príncipe encantado, né, daquela mulher maravilhosa, poderosa, ou então aquela mulher toda mimosa, toda florzinha, etc, etc, que a gente não é. E aí, gente, nós temos mais algumas questões importantes, porque veja, quais são as histórias de família que nós temos como referência? Vamos tomar nota comigo aqui? Porque escreve assim, ó: eu tenho uma fortíssima tendência a repetir os padrões mais conhecidos da minha família, das pessoas com quem eu convivi, da minha comunidade. Então, eu tenho certeza, eu vou falar isso sem medo de ser feliz, que 90, não vou falar 99, vou falar 90% de todo mundo que tá aqui comigo. Aliás, quem tá aqui comigo, gente? Faz coraçãozinho aí, dá um oi. Oi, gente, bom dia. Que eu já comecei tão empolgada aqui que, que eu não falei nem bom dia, né? Quem que tá assistindo essa live aqui ao vivo comigo, tá anotando? Vamos lá. Dá um oi, sobe os corações, daí essa live vai ser entregue para mais pessoas. Por favor, por gentileza, help. Oi, oh, coisa boa, bom dia, pessoal. E ó, lembrando que se você já ouviu algumas coisas que eu vou falar aqui, porque eu tô falando de formas diferentes, né? Mas também vou falar, além de coisas novas, também vou falar coisas que talvez você já tenha me ouvido falar ou ouvido outra pessoa falar. Ativamente do principiante aí, tá? Por quê? Porque você vai receber as coisas nesse novo campo. Existe um novo campo aqui, tá? Muito potente, da série Mulher Completa e de vários outros movimentos que eu tô vivendo aqui. Então, não é mais a mesma Paula que está aqui falando com você. É uma Paula nova, tá? Então, vamos lá. Então, escreve aí, ó. Oi, meus amores, que delícia vocês aqui. Eu tenho uma fortíssima probabilidade de repetir os padrões mais conhecidos da minha família e das pessoas com quem eu mais convivi e convivo. E, gente, vocês vão de convir comigo? E aí eu gosto de trazer a teoria dos 4S. Quem é que lembra da teoria dos 4S que eu criei? Países da América Latina, principalmente, nós temos um condicionamento dos 4S. Sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Nós temos isso. Nós temos uma imagem de Jesus na cruz sofrendo. Nós temos uma imagem de que se a gente não fizer as coisas com muito sofrimento, a gente não merece. Então, é uma confusão mental, porque é um passo da tua mente que acredita que você
vai viver um conto de fadas, de que você vai ter um relacionamento sem nenhuma briga, sem nenhuma questão difícil, que você vai encontrar um homem, uma mulher toda fofa, uma mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? Aí a gente ouve na igreja, né? Eu mesmo já tive uma confusão mental sobre a mulher virtuosa, que me gerou parte da dívida que eu conto para vocês, que eu fiz lá em 2012, 2013, foi porque eu mal interpretei a mulher virtuosa. Peguei um livro chamado A Mulher Virtuosa, que dizia que eu tinha que dar segurança emocional para o meu marido, que o meu marido não tinha que se preocupar com as coisas da casa, que eu tinha que cuidar da administração do lar, né, que eu tinha que cuidar das contas e tudo mais. Aí, o que eu entendi? Bom, então eu vou fazer um monte de empréstimo aqui, né, enquanto ele tá lá cuidando das coisas. E na época, a gente estava os dois perdidos e surtados. E aí, ao passo que ele se endividava mais, eu me endividava também para poder ajudar a não ter problema em casa, porque eu estava sendo uma mulher virtuosa, porque eu estava sendo uma mulher que cuida dos bastidores para que o meu marido saia e vá prover. Então, assim, a gente tem até que tomar cuidado com isso, porque essa ilusão que a gente vai criando, a gente vai usando boas pessoas, a gente vai usando as teorias e as metodologias que a gente está estudando, e daí eu peguei a constelação e comecei a trazer. Não, mas a constelação familiar diz que eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí a igreja diz que eu tenho que fazer isso, isso, isso. E a gente começa a misunderstood, sabe? Mal interpretar todas as filosofias para a gente tentar arrumar a casa, quando na verdade arrumar a casa não é fora. Arrumar a casa é dentro. Quando nós estamos em crise de identidade, e gente, olha, posso falar? Eu atendo pessoas incríveis, super trabalhadas, super terapizadas, como diz a doutora Natália Crispim, super engajadas no autoconhecimento, que mesmo assim entram em pontos cegos no relacionamento. Que mesmo assim distorcem algumas coisas e passam por crises de identidade. Eu mesma já passei por várias e não acho que foi a última vez, a última que eu passei, não. O ano passado mesmo eu passei por uma crise de identidade, aí eu fui buscar novos recursos, encontrei novos recursos. Então, assim, treinamento nunca acaba. A gente sempre vai abrir tema. E se a gente não sabe disso, na verdade a gente sabe disso, mas se a gente não entra em contato com isso, com a importância da gente estar sempre se trabalhando, sempre se autoconhecendo, sempre revisando algumas coisas, não é cavocando, sabe? Não é ficar morando no passado e ficar mas aconteceu isso, mas eu tenho esse trauma. E tem muitas pessoas que ficam reacessando traumas. Fica lá, não, mas eu curei esse trauma, mas eu preciso lembrar que eu tenho esse trauma. E aí acaba morando no passado, não vive no presente. Então escreva aí, uma vida saudável em todas as áreas, 0% de foco no passado, porque o passado é lugar de referência, não de residência. Então eu vou lá, olho o meu passado e falo, ok, isso aqui, check, 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 isso aqui eu não quero mais viver. Isso aqui, eu percebo que foi uma infantilidade minha, isso aqui eu percebo que eu preciso trabalhar isso em mim. Isso aqui eu percebo que eu melhorei muito, olha só que bacana isso, legal. Peguei a referência, bora pra cá. Então, 70% de foco no presente, 30% de foco no futuro. Por que 30% de foco no futuro? Se eu tô nessa imagem aqui, nessa idealização, buscando o relacionamento do conto de fadas, buscando o meu príncipe encantado, buscando uma referência de ser mulher que é uma ilusão, eu vou colocar tanta projeção no meu futuro, eu vou colocar tanto foco no meu futuro, que eu vou me perder do presente e eu vou sair da realidade. E posso falar, a maioria dos relacionamentos de casal, e eu trato muito relacionamento de casal, porque isso é um tema muito relevante meu, eu superei muitas coisas nessa área, então por isso vão chegando pessoas para que eu trate nessa área, né, obviamente. E assim, a maioria das pessoas que chegam estão com problema no seu relacionamento de casal por questões como grande projeção do futuro, expectativa de uma idealização do futuro de algo que não é real, baixíssimo foco no presente. O que significa baixíssimo foco no presente? Não tem nem conexão com o próprio corpo, não consegue sentir o próprio corpo, não consegue se perceber no aqui e agora, tá tão machucado com questões e até mesmo traumas, que tá morando mais no passado ou fugindo, olhando para o futuro, porque tá fugindo do aqui e do agora, porque tá com medo de encarar as verdades da vida, entende? Então, o princípio da relação de casal,
está no presente, está no você voltar para aqui agora, está no você conseguir fazer as pazes com o seu passado. Só que para isso você precisa de condução, porque fazer as pazes com o passado precisa de uma mentalidade de adulto. E aí eu quero voltar lá nos primórdios, tá? Nos primórdios da construção de uma relação de casal. E aí tem uma cartinha aqui que eu gosto muito, que eu deixei separada pra gente conversar a partir dela. Ó, vocês não vão conseguir ler aqui comigo porque ele fica ao contrário, né? Mas veja bem, fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, infelizes e doentes. Vou repetir. Quem pegou a energia dessa cartinha? Vai, faz uma reação aí pra mim. Bota um foguinho aí. Olha, chegou até a arrepiar aqui o pelo. Fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, infelizes e doentes. E aí, nós também temos uma tendência a sofrer. E aí, lembra que eu estava falando para vocês? Todos nós, enquanto estamos inconscientes, vamos fazer um caminho de repetição de padrões mais conhecidos. Então, nós temos uma pedagogia sistêmica. Eu sempre gosto de deixar essa árvore genealógica bem simples aqui, porque o que acontece? Nós temos, gente, todo mundo tem memória celular. Você é filha do pai da sua mãe, do vô da avó, dos bisavós, dos tataravós. Então, nós temos todo um contexto da nossa ancestralidade, da nossa família de origem, que veio antes de nós. E tudo isso tá aqui, ó, na nossa memória celular. Então, quando você começa a pensar sobre relacionamento de casal na sua família, quem tem coragem de escrever aqui pra mim, como é que foi relacionamento de casal na sua família? Vamos lá. Escreva aí, a maior parte das mulheres da sua família separou ou teve um casamento feliz? Escreve aí, ou um ou outro. A maior parte das mulheres da sua família foi uma mulher mais impulsiva, mais agressiva, mais intensa, mais guerreira, e o homem talvez mais passivo, mais quieto, enfim. Ou a maior parte das mulheres da sua família passou por um relacionamento talvez abusivo, esse homem talvez bebia, saía de casa, traía. Como que foram os homens da sua família? Foram homens que talvez fossem agressivos com os filhos, ou foram embora e essa mulher ficou ali sozinha. Viúva de marido vivo, a gente tem essa expressão. Como foram os relacionamentos de casal da sua família? Ó, a Ari já passou aqui, separou, ótimo, o que mais? Ficaram viúvas, uau, olha só. O que mais, gente? Vai trazendo aí pra mim. A maior parte das mulheres da sua família, completa essa frase. A maior parte dos casamentos da sua família, completa essa frase. Então, a maior parte das mulheres da minha família foram bem-sucedidas financeiramente falando, mas foram sozinhas na relação de casal. A maior parte das mulheres da minha família foram mães solteiras. A maior parte das mulheres da minha família se dedicaram tanto ao trabalho e os homens, sei lá, reclamavam, os homens ficavam em casa, os homens não trabalhavam, elas sustentavam a casa, elas que proviam a casa. Por que eu tô pedindo para você entrar em contato com isso? Porque esse padrão da maior parte das mulheres da sua família, da maior parte dos casais da sua família, esse padrão, inconscientemente, é o padrão que você tende a repetir. E aí eu preciso fazer um adendo aqui, lembrando que a gente não repete só igual. Nós temos 3 formas de repetir padrão. Ó, deixa eu só ler o que vocês estão escrevendo aqui. A Lê falou, casada com o marido nem aí pra elas. Ótimo. A Dili, a maior parte das mulheres da minha família são mães solteiras e que provêm a casa sozinha. Vai pegando, gente. Olha, eu tô toda arrepiada. Separaram ou foram traídas. Vocês vão pegando comigo? Aí nós temos 3 formas de repetir padrão. Tome nota disso, porque isso vai ajudar você a fazer... Gente, nós estamos fazendo uma live de cura aqui, tá? É uma sessão. Então, pega a visão aqui, que isso aqui vai movimentar coisas bem legais em vocês. Então, tá, escreva aí 3 formas de repetir padrão. Forma número 1, copio e colo igualzinho. Copio e colo igualzinho. O que significa isso? Então, a maior parte das mulheres da minha família separaram, foram traídas, então eu
vou para relacionamentos, separo e ou sou traída. Ponto. Copiei e colei o padrão. Entendeu? A maior parte das mulheres da minha família foram mães solteiras. Daí eu vou lá, me torno mãe solteira. Copiei e colei o padrão. Sim? Então, essa é a forma de copiar e colar igualzinho. Ótimo. Nós temos uma outra forma de copiar e colar, que é assim, eu vou lá e faço diferente. Então, eu me caso e falo, eu não vou ser igual às mulheres da minha família. De jeito nenhum eu vou ser igual às mulheres da minha família. Eu não vou ser traída. Aí eu vou lá e traio. Entendeu? Eu vou lá e... ou então eu não traio, ou o homem não me trai com uma mulher, mas me trai com um ex-relacionamento. Ele fica indisponível para a relação comigo porque tá casado com um ex-relacionamento. Ou então tá casado com a mãe. Ou então eu encontro um homem que tem vícios. Entendeu? Encontro um homem que só trabalha. Ele tá me traindo. Mas ele tá me traindo de uma forma diferente. Eu estou contratando naquele relacionamento o mesmo padrão, a mesma dor, mas parece que eu estou fazendo diferente. Entendeu? Então, a repetição 1 é copia e cola igualzinho. A repetição 2 eu faço diferente, mas o resultado, a dor daquele sistema, a dor que aquelas gerações já passaram, eu acabo passando igualzinha. Só que parece que não. Porque o comportamento, o aparente, está diferente. Quem tá comigo, tá dando pra entender? Manda aí pra mim reações, gente. Eu preciso bastante de vocês aqui pra saber se nós estamos com entendimento na nossa conversa, tá? E não menos importante, talvez esse seja, gente, o maior de todos. Eu já leio o que vocês estão escrevendo, tá? Que é a repetição da negação, a repetição da fuga. Então eu falo assim, de jeito nenhum eu vou repetir o padrão da minha família. Jamais eu serei como as mulheres da minha família, onde já se viu a minha mãe, blá, 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 blá. Sabe aquela queixa que você tem da tua mãe, aquela queixa que você tem do seu pai, a queixa que você tem do casamento do teu pai e da tua mãe? Esse é o ponto mais importante para você observar. Esse é o ponto mais importante para você observar. Nossa, eu tinha deixado uma cartinha separada aqui e ela não tá aqui. Peraí, deixa eu até pegar aqui, porque fala o sucesso da relação de casal acontece quando você toma os seus pais, quando você tem a coragem de olhar para os seus pais, para o casamento dos seus pais. Aqui, ó, aqui. O sucesso do relacionamento conjugal depende exclusivamente de tomar os próprios pais. Tomar o essencial deles, deixar o casamento deles em paz, a humanidade deles em paz, ou seja, parar de julgar eles, para que então a vida deles, a vida que flui deles, calma, tomar o essencial deles, ou seja, a vida que fluiu deles para gerar você. Então, não tem como a gente seguir leve na vida enquanto a gente questiona os nossos pais, enquanto a gente questiona a forma deles de viver. A gente pode e deve ser diferente deles. Pode tomar nota disso. Você deve ser diferente dos seus pais. Deve ser diferente, maior e melhor do que seus pais, do que a sua ancestralidade, em tudo. Você tem, para fazer algo de bom com a tua vida, para você honrar seus pais, seu dever é fazer diferente. Seu dever é fazer maior e melhor do que os seus pais e do que a sua ancestralidade. Senão você é uma ameba. Eu falo isso e repito isso 200 milhões de vezes. Você está aqui para evoluir a tua espécie. Se você não está fazendo diferente, maior e melhor, você está fazendo nada aqui com a tua vida. Você está perdendo tempo. Entendeu? Então a gente tem que ser diferente, maior e melhor dos nossos pais. Mas quando a nossa dor está tão grande que a nossa motivação interna, a nossa intenção, principalmente inconsciente, é de jeito nenhum eu vou ser igual aos meus pais. Você não está respeitando a sua origem. Você não está respeitando o que foi possível para eles. Você não está respeitando que existem N dores, existe toda uma inconsciência dos seus pais e da nossa origem que fez com que eles fossem exatamente como eles foram. E eles também têm crianças machucadas. Então, a terceira forma de repetição de padrões é você falar, de jeito nenhum eu vou ser igual aos meus pais. Então, por exemplo, a mulher, ela fala, eu que não vou ser traída em nenhum relacionamento. Então, ela nem entra num relacionamento, para nem correr o risco. Entendeu? Ah, minha mãe foi
empreendeu e aí ela faliu e aí ela me deixou sozinha, ela trabalhava um monte e eu não quero isso para os meus filhos, então eu não vou trabalhar. Minha mãe acabou separando do meu pai porque trabalhava demais, vamos supor, tá? Que seja uma história aí tua. Minha mãe trabalhava demais, daí ela empreendeu, daí ela faliu e ela deixava a gente sozinha com a empregada, não sei o que, não, eu jamais serei dessa forma. Então, essa mulher, de repente, ela não vai fazer nada na vida financeira dela, ela não vai correr o risco de jeito nenhum, ela vai trabalhar num trabalho infeliz, ela vai ser maltratada e abusada no trabalho dela, talvez. Tudo isso para ela poder ficar em casa com os filhos, ou então ela vai ficar num casamento chechelento, só porque o homem paga as contas e ela prometeu que ela ficaria em casa com os filhos. Aí ela se perde dela mesma, ela se perde do propósito, ela começa a não se olhar mais, fica uma mulher feia, fica uma mulher mal cuidada, entendeu? Tô falando aqui, verdades têm que ser ditas, tá, gente? Quem não gostar é porque tá batendo alguma coisa dentro do seu coração, ok? É sobre isso. E por quê? Porque ela prometeu tanto que ela não seria igual às mulheres da família dela, que ela acabou se tornando a mesma coisa que as mulheres da família. Porque, gente, tudo que a gente não concorda, a gente não respeita, por amor, por uma lealdade inconsciente, a gente acaba repetindo. Como diz Bert Hellinger, autor das Constelações Familiares, somos mais vinculados do que livres. Somos mais vinculados do que livres. A gente não tem toda essa liberdade. Então, Paulo, como que eu saio disso? Primeira coisa, a gente começar a aceitar o passado como o passado é. E ter essa coragem. Olha só que importante. Peguei algumas cartinhas pra gente estudar hoje. Eu já vou ler o que vocês estão escrevendo, tá? A paz começa onde cada um de nós pode ser da forma que é. Então, o princípio da liberação de padrões é você conseguir, e isso só é possível através de processos de autoconhecimento. Estou aqui, quem quiser me ajuda, tá? Só é possível através de processos de autoconhecimento profundos, nos quais você consiga ir recuperando a sua essência, nos quais você consiga ir percebendo qual é a sua verdadeira identidade. O que cria para você? Porque se nós somos mais vinculados do que livres, se nós temos uma tendência a repetir os padrões da família, a repetir os nossos próprios padrões, então o que acaba acontecendo? Enquanto você não se autoconhecer e não começar a descobrir o que faz sentido para você, você vai viver um eterno copia e cola. Você vai viver a vida que agrada os outros. E tudo isso é um movimento inconsciente. E aí nós temos mais algumas questões importantes para a gente lembrar aqui juntos também. Nós temos uma questão da mentalidade, tá? Quem aqui já ouviu... Ai, deixa eu ler primeiro o que você escreveu, peraí. Deixa eu ver aqui. As que são casadas vivem casamentos não tão legais, tipo, dependentes dos maridos se sentem inferiorizadas. Ótimo. Uma copia e cola, copia e cola igualzinho. 2. Ah, tá. A Lê tava escrevendo aqui pra gente os padrões, como que a gente copia, como que a gente repete padrões. Legal, obrigada, Lê. Então, o primeiro é copia e cola igualzinho, o segundo faz diferente, prometendo que não vai fazer igual e no fim faz a mesma coisa, exatamente. E quando os pais vêm desabafar com vocês sobre a relação deles, nossa, essa eu tenho que fazer uma live só disso, hein? Essa eu tenho que fazer uma live só disso. Mas tem uma live no meu YouTube, Dili, que você pode escrever lá, Paula Cassanho Vaz, e escreve Inveja dos Pais. Essa é uma live que eu acredito que vai responder profundamente essa tua pergunta, mas essa é uma pergunta que vale uma live, tá? Me lembra, você manda pra mim no meu direct depois esse assunto, que daí eu vou fazer uma live especial falando só disso, tá? 3, nem corre o risco. Minha mãe, mesmo uma vez, me contou algo muito íntimo da relação de casal deles, me abalou demais, exatamente. Nossos pais, gente, tá bom, vou falar rapidamente sobre isso, tá? Nossos pais, eles também são crianças como nós, tá? Ai, sumiu o negócio aqui. Aí. Enfim, vocês estão me vendo aqui? Porque deu uma divisão de tela aqui pra mim, não sei porquê. Nossos pais, eles antes de serem nossos pais, eles são humanos. Antes de serem nossos pais, eles também são crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Como já cantava Renato Russo, né? E os nossos pais, eles fazem o que eu carinhosamente chamo de maldade sistêmica com a gente. Se você é pai e mãe, você também faz isso com seus filhos. Não ache que você também não faz, tá? Então, eles projetam as dores deles em nós. Eles projetaram as demandas deles em nós. E é o que a gente faz, inclusive, nas relações de casal, tá?
as minhas feridas que eu tenho, aquilo que eu não tratei, das rejeições, do abandono, da culpa, eu vou lá e projeto no meu relacionamento de casal e acabo vivendo inclusive isso aqui, ó. Eu reconheço que esperei de você o que só eu mesmo posso me dar. Então eu espero do meu relacionamento de casal, assim como tua mãe esperou do teu pai, que ele desse pra ela o que ela também, ela tinha que se dar. Só que ela não foi fazer terapia, quem vai fazer terapia é você, tá? Teu pai esperava da tua mãe algo que ela também não podia dar pra ele. E isso acontece na nossa vida como um todo. Inclusive, olha que forte que é isso, você também espera dos seus pais algo que eles não podiam te dar. E os seus pais esperam de você algo que você também não pode dar pra eles. É isso. Hashtag somos todos bugados. Coloca aí pra mim se vocês estão entendendo. Hashtag somos todos bugados. Gente, tá todo mundo doente. Essa é a verdade, entendeu? Então, se a gente não for buscar consciência, a gente vai ficar nesse emaranhamento, a gente vai ficar nesse surto psicótico. E é muito difícil a gente ter a coragem de parar de ouvir os nossos pais quando eles estão reclamando um do outro. É muito difícil. Eu passei por isso a minha vida inteira. Inclusive, eu só comecei a me sustentar financeiramente falando, porque eu ficava nesse rolo do meu pai e da minha mãe. Eu comecei a me sustentar com 38 anos de idade. Eu tenho 44, gente. Sabe por quê? Porque eu achava que eu tinha que ficar no meio da relação de casal dos meus pais. Meu pai vinha e falava da minha mãe. Aí eu ia lá e falava, meu Deus, meu pai tá falando da minha mãe. Nossa, minha mãe, não sei o que lá, não sei o que lá. Ficava tomando partido. Ah, minha mãe, e isso influencia na nossa relação de casal. Sabe por quê? Porque eu fico morando lá de mediadora da relação de casal dos meus pais. Eu não fico disponível para uma relação de casal. Quando eu estou ouvindo minha mãe, presta bem atenção. Quando eu estou ouvindo as reclamações da minha mãe, quando eu não me posiciono com ela, quando eu não tenho coragem de dizer para ela, mãe, eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Eu preciso me afastar. Quando eu fico nesse meio do caminho e eu fico achando que eu tenho que dar algo para minha mãe, eu entro no lugar de filhinha da mamãe. Eu entro no lugar onde eu tomo um partido da minha mãe e eu acabo ficando contra o meu pai. De repente eu me afasto no coração do meu pai. Aí eu fico com saudade do meu pai. Aí eu questiono meu pai. Excelente a gente chegar nesse lugar. Porque sabe o que acaba acontecendo? Eu vou esperar dos homens que eles não sejam como meu pai. Foi para minha mãe. E o que vocês acham que nós vamos atrair? Aquilo que eu questiono da minha mãe. Minha mãe reclama do meu pai, minha mãe não sei o que lá. Minha mãe fica me fazendo de confidente. Eu vou fazer isso com os meus filhos. E ainda eu vou ser como a minha mãe nos meus relacionamentos. E se eu não for como a minha mãe nos meus relacionamentos, eu vou ser exatamente o que eu não suportava no meu pai, porque eu achava que meu pai não tinha que fazer isso. Eu vou ser como meu pai foi com a minha mãe, ou eu vou contratar um homem igual meu pai. Nós fazemos contratos, entendeu? Nós fazemos contratos. Somos todos bugados, emaranhamentos por todos os lados. Já é um desafio pra gente que faz terapia, imagina pra quem não faz. Não, e tem um meme que eu acho muito legal, né? Eu faço terapia por mim e faço terapia pra lidar com quem não faz terapia, né? Nós estamos nessa fase da vida. Então, olha que legal, que é justamente nesse ponto que eu queria chegar, tá? Gente, tá aparecendo a minha tela meio a meio aqui pra vocês? Tá tão estranho isso aqui. Mas tá bom. Vocês estão me vendo, estão me enxergando, me ouvindo bem? Faz uma reação aí pra mim, fazendo favor, tá? Olha aqui que importante que eu vou mostrar pra vocês. Vocês enxergam a minha placa aqui? Então, o que acontece? Quando um homem conhece uma mulher, vamos colocar aqui, ó, um homem e uma mulher, tá? Então, quando eles se conhecem, aí eu vou pedir pra você se lembrar lá da escola, tá? Lá das aulas de biologia. O homem conhece uma mulher, a gente se olha a princípio pela imagem física, pela aparência, pelos feromônios, pelo cheiro, e nós temos um condicionamento que é evolutivo. Gente, é um condicionamento evolutivo, não é nem um condicionamento de crença e de pensamentos, é um condicionamento evolutivo. Para a evolução da espécie, era necessário que um homem e uma mulher se encontrasse, se gostasse fisicamente, se gostasse hormonalmente, ali, ferormonicamente, eu faço assim que é o cheiro, né? E o homem olhava a mulher que inconscientemente mostrava fisicamente para ele que ela era capaz de gerar filhos. Porque a evolução da espécie.
Então, a função dos casamentos era principalmente procriar. Isso não é religião, isso não é teoria da conspiração. Isso não é, sei lá, ideologia, isso é biologia. O homem se atrai, e até hoje, tá? Isso ainda existe na nossa programação biológica. É biológica, ok? Então, o homem olha a mulher e ele tem mais atração pelo aquilo que a mulher desperta nele da possibilidade de procriar. Entendeu? Por quê? Porque assim ele vai cumprir o condicionamento fisiológico, biológico de procriar a espécie, de perpetuar a espécie. Ótimo. A mulher, por sua vez, também. Ela olha o homem e aparentemente, inconscientemente, ela se atrai pelo estereótipo, pelo aparente do homem, que diz para ela, lá no inconsciente dela, que ele será capaz de prover a família. Então, que ele seja forte, que ele seja capaz de guerrear, que ele seja capaz de proteger a família. E isso, gente, está programado. Isso está na nossa fisiologia, na nossa programação. Vocês estão me entendendo? Na nossa programação biológica. Então, quando o homem encontra uma mulher e uma mulher encontra o homem, à primeira vista, o que vai conectar os dois é essa primeira imagem que dá a entender que eles conseguirão levar a vida adiante. Estamos juntos? Cumprida essa função, então, ok. Você é cheiroso, você é gostoso, saboroso. Ah, você é cheirosa, gostosa, saborosa, eu te quero. Cumpriu essa função. Excelente. Agora, vocês estão vendo que tem dois quadradinhos, dois cubinhos aqui? Esse é o destino dessa mulher. É o destino. É aquilo que veio na programação herdada, são as questões da família de origem, são as histórias, as dores que a gente herdou e que está também programado, que também tem uma tendência a repetir. Todos nós temos essa tendência de repetir a programação herdada e os padrões mais conhecidos da nossa família. É um caminho, gente. Todos nós temos uma programação de evitar o esforço, de evitar a fadiga. Então, se a gente não estiver aqui, o reino dos céus é tomado por esforço. Nós estamos aqui tomando o reino dos céus. Se a gente não se desenvolver deliberadamente, conscientemente, se a gente não buscar fazer o que a gente está fazendo aqui, com essa presença e com esse esforço mesmo, de entender, de fazer, de praticar, etc., a gente vai só copiar e colar a nossa programação herdada. Então, aqui está o destino dessa mulher. E aqui está o destino desse homem, a programação herdada. E aí, quando a gente já, você é cheiroso, cheirosa, saborosa, te quero, e o contrário é verdadeiro, tem um momento que eu costumo dizer que é como se fosse assim, ó. A gente sobe no destino e aí faz uma proposta. Fala assim, ô bonito, é o seguinte, vamos supor que essa mulher tá falando pro homem, tá? Ô bonito, é o seguinte... Sabe que na minha família tem tem umas mulheres que foram mães solteiras, teve bastante dor de aborto na minha família, nossa, teve umas mulheres que ficaram solteiras, que não conseguiram casar, nossa, teve umas ricas milionárias que daí não conseguiram casar, teve umas ricas milionárias que sustentaram a família, teve uns homens que foram isso, foram aquilo, e aí sabe o que é? Eu tava pensando aqui que eu queria repetir uns 2, 3 padrões desse aqui da minha família. Então, assim, ó, pra eu continuar contigo, eu só vou continuar se você conseguir ser o cara que vai me ajudar a repetir esses padrões. Que vai conseguir, por exemplo, me ajudar a continuar emaranhada lá com a dor dos meus pais. Porque, de repente, aí se você estiver indisponível, ou se de repente, olha que legal, se você conseguir ser abusivo comigo, se você conseguir ser narcisista, tá na moda falar isso, se você conseguir trair, cara, já pensou que legal? Porque daí você vai me ajudar, eu tô até arrepiada de falar isso, você vai me ajudar a repetir esse padrão aqui da minha família. Aí ele fala, nossa, bonita, você não sabe o que eu tenho pra te contar. Porque olha só, os homens da minha família,
Eles foram embora, eles abandonaram a família. Cara, que legal, a gente tinha que se encontrar. Nossa, tem uns homens da minha família que eles também maltrataram as mulheres. Nossa, você não sabe, as mulheres da minha família, elas foram aquelas guerreiras assim, assim, assado. Não, você não sabe, eu tô casado com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela foi traída pelo meu pai, eu fiquei com raiva do meu pai. Então, nossa, eu sou o match perfeito pra você. Porque olha só, todos os nossos cheques aqui se complementam. Eu vou te ajudar a repetir esse padrão, mas olha só se você me ajudar a repetir os meus padrões também. Porque eu também tenho um checklist aqui de coisas que eu preciso cumprir para repetir os padrões da minha família e as dores da minha família. Fora que eu tenho umas dores aqui de infância, eu me senti rejeitado, eu me senti abusado, eu me senti traído pelos meus pais, eu me senti, que mais? Abandonado, eu tenho uma culpa que eu carrego. Cara, vai ser muito legal. Gente, eu tô fazendo aqui um teatro, mas essa é a pura verdade. Aí ela fala assim, meu Deus, que perfeito, eu tô muito feliz. Você pode assinar esse contrato maldito aqui, fazendo um favor? Então, esse contrato você está assinando de que você tem a função de me fazer sentir isso, e de repetir esse padrão. Concorda? Assina aqui. Aí ele, beleza, mas você também tem que assinar o meu contrato, tá? Você tem que me ajudar a sentir isso. Você tem que me ajudar a repetir esse padrão. Porque senão eu não vou assinar o teu contrato, não. Aí os dois vão lá. Shake hands. Ah! Quem aqui explodiu a cabecinha agora? Vai. Quem aqui tá tendo um monte de insight agora? Ai, meu Deus, essa live tinha que durar 5 horas e meia. Daqui a pouco eu vou ter que terminar essa live, gente. Eu acho que eu tenho que continuar ela amanhã. O que vocês acham? Que esse assunto dá pano pra manga, hein? Então, veja. Vamos voltar lá atrás. Tenho heranças familiares, repetições de padrão, tendência a explodiu. Faz uma cabecinha explodindo aí. Pega uns emojis. Hã? Cadê o emoji? Vou colocar um emoji aqui para dar o modelo para vocês. Cadê? Aqui, ó. Hã? Quem explodiu a cabecinha? Ai, voltou a luz! Glória a Deus, que tava muito estranho, que tava sem luz. E é muito legal estar sem luz, agora pensando também, porque assim, ó, tava metade luz e metade sombra. E é isso, gente. A gente precisa lembrar que todos nós somos metade luz e metade sombra. Que nós somos a integração da dor e da luz. Não existe relacionamento de casal perfeito. Todos nós teremos que trabalhar na relação. Uma das coisas que eu tô falando pra vocês, eu tô atendendo muitas questões de relacionamento de casal. Muitas. As pessoas estão chegando pra mim para trabalhar, ou que não tem uma relação de casal e quer ter, ou estar numa relação de casal que tá difícil, que tá muito abusiva. Mas o que é uma relação abusiva, gente? Tem live sobre isso lá no meu YouTube, a gente pode falar mais sobre isso também. O que é uma relação de casal abusiva? É quando os dois não respeitam o espaço um do outro. É quando um quer dar pro outro o que o outro nem pode receber. É quando um quer dar pro outro o que acha que o outro precisa, mas não é o que o outro precisa. O outro às vezes já está recebendo o que ele precisa, mas daí eu acho que o outro precisa porque é uma dor minha que eu estou projetando na outra pessoa. Isso é uma relação abusiva. Uma relação abusiva é eu esperar da outra pessoa, do meu marido, do meu namorado, da minha esposa, da minha namorada, eu esperar dele, o que na verdade não é o outro que tem que me dar, eu tenho que tratar em mim primeiro. Por isso que tem até um texto do Osho que eu ia separar aqui para mandar para vocês verem comigo, mas eu acabei esquecendo de pegar ele aqui. Depois eu posso compartilhar. Até uma boa postagem para fazer hoje, tá? É um texto do Osho que ele fala, primeiro você precisa ficar bem sozinho. Primeiro você precisa encontrar um espaço dentro de você de solitude. A solitude é quando eu tenho a capacidade de estar com outra pessoa e também sozinha e me sentir bem com isso. Onde mesmo quando eu estou totalmente sozinha, eu me olho e falo, cara, que delícia a minha própria companhia. Sabe? E que daí quando eu vou estar com outra pessoa, eu não fico demandando da outra pessoa que ela supra as minhas carências, as minhas necessidades não atendidas, que eu acho que meu pai e minha mãe não teve que me dar, não conseguiram me dar. Então, por isso que a fonte do tratamento sistêmico é tratar a tua relação com teu pai e com a tua mãe. Porque enquanto você tem demandas que você acha que teu pai tinha que ter feito com a tua mãe tinha que ter feito com teu pai, que você acha que teu pai tinha que ter feito com você, ou não deveria ter feito com você, tua mãe deveria ter feito com você, não deveria ter feito com você, é isso que você vai levar para suas relações. Você vai levar a expectativa de que o outro faça
diferente, ou que o outro te dê o que não é o outro que tem que te dar. Por isso essa cartinha é uma das cartinhas mais importantes aqui do nosso encontro de hoje. Eu reconheço que esperei de você o que só eu mesmo posso me dar. Todo mundo faz projeção nas relações de casal. Até pessoas tratadas e terapizadas e consteladas e que faz um monte de coisa, espiritualizadas e tudo mais. Porque, afinal de contas, nós somos humanos, nós temos sombra e luz. Só que quanto mais a gente se trata, mais a gente percebe que está projetando, mais a gente percebe o que foi suficiente. Eu mesma tive um momento na minha vida que eu falei assim, cara, foi suficiente. Eu entendi que essa pessoa estava servindo para que eu levantasse essa dor, para que eu trouxesse para fora essa dor. Quando eu entendi isso, eu falei, ok, agora eu sei onde eu vou tratar. Gente, nós usamos o outro, qualquer pessoa, tá? Até o frentista do posto. Nós usamos as pessoas para nos trazer, para levantar a dor que a gente precisa tratar. E é por isso que relacionamento de casal é a maior escola de evolução espiritual que existe no planeta. Só que, se eu não entender que eu só vou ser bem-sucedida na relação de casal quando eu aceitar os meus pais como eles são. Totalmente. Sem reservas. Eu consegui isso, cara, é um negócio. Eu tô há 12 anos para aceitar meus pais como eles são. Faz muito pouco tempo que totalmente, plenamente, eu consegui olhar pro meu pai e pra minha mãe e falar, meu pai é o marido certo pra minha mãe. Ele é perfeito pra minha mãe. E isso independe do pai e a mãe ser casados, tá? Ele foi o homem certo pra minha mãe, ele foi o marido certo na ocasião do encontro deles. Paula, mas meu pai e minha mãe transaram uma noite, minha mãe nem conhece meu pai, não sabe nem o nome do meu pai, nunca mais encontrou meu pai, e ele é o marido certo pra minha mãe? Aham. Ele foi o homem certo pra tua mãe. Ele foi o marido certo para conceber você. Se não fosse esse homem que teve a coragem espiritual incondicional de dar a vida para você naquele momento, naquele minuto, naquele segundo, de fornecer o material genético certo, perfeito, saudável para conceber você, você não estaria aqui. Sua mãe foi a esposa certa pro teu pai, mas minha mãe encheu o saco do meu pai, mas minha mãe separou do meu pai, minha mãe não sei o que lá com meu pai. Não é sobre o comportamento. Não é sobre a humanidade. É isso que a gente precisa entender. Ela foi a mulher certa pro teu pai porque eles fizeram o contrato deles também. Teu pai e tua mãe também fizeram a mesma coisa. Escuta, ô homem, sua mãe falando do teu pai. Eu tenho esse checklist aqui de traumas, de coisas que eu preciso repetir da minha família, de dores, blá, 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 blá. Você pode me ajudar? Ele falou, posso, se você me ajudar nisso. Eles fizeram esse contrato também. Eles também estão repetindo o padrão da família de origem. Eles também têm criança machucada dentro deles. E teu avô e tua avó também. E o outro avô e outra avó também. E os bisavós também. E graças a todos eles, da forma possível, além e apesar da dor, além e apesar dos abusos, além e apesar das tragédias, cada casal teve a coragem de dar o sim espiritual para a próxima filha, para o próximo filho, até que chegasse teu pai e tua mãe e eles fizessem você. Quando a gente entende isso, a gente sai dessa insanidade de querer que os nossos pais fossem diferentes. E quando a gente sai da insanidade de querer que os nossos pais são diferentes, a gente começa a se permitir... Opa, eu derrubei aqui. A gente começa a se permitir encontrar quem nós somos de verdade. E chegar nesse lugar. A paz começa onde cada um de nós pode ser da forma que é. E sabe o que eu me lembrei aqui agora? Se eu não me aceito como eu sou... Primeiro, se eu não aceito meus pais como eles são, minha origem como ela é, eu também não vou me aceitar como eu sou. E se eu não me aceito como eu sou, o que eu vou fazer? De duas, uma. Ou eu vou ficar tentando que as pessoas me aceitem, as pessoas não vão me aceitar, porque aí vale uma live de projeções e expectativas. Tem uma live de leis do espelho no meu YouTube maravilhosa, tá? Fica a dica para quem quiser aprofundar nisso. Mas se eu não me aceito como eu sou, é isso que eu vou projetar nos outros. As pessoas, gente, só falam pra gente, elas só devolvem pra gente o que a gente mesmo acha de nós. Então, se eu tô me achando bem-sucedida, se eu tô me achando bonita, se eu tô me achando saudável, se eu tô me achando equilibrada, se eu tô me achando madura, as pessoas vão achar isso de mim. Se eu tô me achando bugada, se eu tô me achando feia, sem autoestima, se eu tô achando que eu não tô bem, que eu estou deprimida, que, sei lá, que eu não tenho sorte, é isso que as pessoas vão trazer pra mim. Então, uma relação abusiva nada mais é
do que a expressão, a manifestação de algo que você acredita sobre você mesmo. O outro só te abusa porque você se abusa. Ah, explodiu a cabeça! Isso vale para contratos de empresa, isso vale para, né, contratos de prestação de serviço, clientes. Paula, meus clientes me abusam. Paula, meus clientes não me pagam. Paula, meus clientes não me procuram. Meus clientes não chegam para mim. Não chega porque você não acredita em você, no seu trabalho, no seu potencial. Paula, não tenho coragem de aumentar meu preço. Por que você não tem coragem de aumentar seu preço? Porque você não acredita em você, no teu potencial. Você não acredita no teu produto. A mesma coisa acontece nas relações. Então, o que o outro fala pra mim, o que o outro manifesta sobre mim, nada mais é do que eu mesmo acredito. Só que daí, o que acontece? Às vezes, chega num ponto de alguns relacionamentos onde eu me curei, onde eu estou bem comigo, onde eu percebi que cara, eu não preciso mais fazer isso com o outro, eu não preciso mais fazer com que o outro me trate mal, porque eu já não estou mais me tratando mal. Só que às vezes o outro ainda não acompanhou isso. Só que às vezes o outro ainda precisa de mais tempo, ou talvez não queira. Às vezes a outra pessoa, às vezes a gente precisa aceitar que a outra pessoa não quer, que a outra pessoa não está disponível para se tratar, que a outra pessoa não está disponível para se mudar, para se transformar. E às vezes uma relação deixa de ser relevante, ela é suficiente. Às vezes o propósito daquela relação chegou ao fim. Ou às vezes o propósito daquela relação, agora que você se encontrou com você, que você encontrou a paz de ser quem você é e o outro ainda não encontrou, você aprender, e aí isso precisa ser desenvolvido em terapia, em mentoria, pode me contratar inclusive, tá? Ou buscar a terapia que fizer sentido para você, mas você vai ter que trabalhar, você se tornar uma mulher, por exemplo, né? Por exemplo, eu então me tratei, eu agora tô bem comigo, eu não preciso mais ficar contratando o abuso do outro, etc. Então, talvez eu possa me desenvolver para que eu não fique mais provocando o outro. Para que eu possa criar um ambiente seguro e mais leve para que o outro possa se desenvolver. E muitas vezes, quando a gente começa a se tratar, e eu falo muito isso com as minhas clientes, principalmente as clientes que são casadas e que o marido está muito distante ainda do desenvolvimento, né? Ainda não começou a se movimentar. A gente começa a se tratar e a gente começa a achar que a nossa verdade é a única verdade, verdade absoluta, que nenhuma outra verdade é melhor do que a nossa. E a gente começa a provocar abusos. Aí, como é que fala? Muda o jogo. Às vezes a gente estava sendo abusada numa relação e a gente começa a abusar. Porque a gente começa a tanto querer mudar o outro, e Bert Hellinger nos traz uma consciência de que o relacionamento leve sim, vai ter seus conflitos, vai ter suas lutas, né, gente? Não existe relacionamento sem conflito, sem luta, sem discussão, sem desafios, não existe. Mas o relacionamento fica gostoso, que mesmo com os desafios, os dois não precisam ficar surtando, brigando, se debatendo, mas o relacionamento ele só consegue ser mais leve, mais saudável, quando ambos aceitam o outro como é, sem querer mudar o outro. E talvez esse seja um dos maiores desafios. Principalmente quando a gente começa a se desenvolver, porque daí a gente começa a achar que a nossa verdade é a única verdade única absoluta do planeta, e a gente começa a querer evangelizar o outro com a nossa verdade, como se ele tivesse que ser como a gente é. E isso é uma não aceitação do outro. E às vezes a gente precisa recuar e ter a humildade de falar: eu sinto muito, mas eu não dou conta de olhar você como você é. Entendeu? E às vezes esse é o tratamento que você tem que fazer. O tratamento, você buscar um tratamento, uma terapia, uma mentoria, para você desenvolver a capacidade de aceitar o outro. Paula, mas eu não consigo aceitar que meu marido bebe, eu não consigo aceitar que meu marido tem vício não sei do que, eu não consigo aceitar que meu marido não sai da casa da mãe dele, eu não consigo aceitar N coisas aí. A gente poderia fazer uma lista de não aceitar sobre o marido ou sobre a esposa. Só que daí o que acontece? Por que eu não aceito o meu marido ser como ele é? Quem aqui já captou? Porque tem algo que eu não aceito sobre os meus pais e sobre a minha história. Então percebe que não é sobre o outro? É sobre você e as suas demandas? É sobre você e a sua criança machucada? Então, gente, nós vamos finalizar essa live, porque daqui a pouco eu tenho sessão. Né? Eu acho que nós caminhamos um bom caminho aqui. Eu nem lembro qual que é o... Acho que amanhã é Filhos e Projetos. Amanhã é Filhos e Projetos, isso mesmo, tá? Nós caminhamos um bom caminho aqui. Deixa eu ler o que a Gé falou. Paula, olha essa ficha que caiu. Percebi agora que eu não posso viver a liberdade no relacionamento, porque senão o homem não será dependente de mim.
Senão o homem não será dependente de mim. Os homens da minha família eram aqueles apegados ao relacionamento, exatamente. Então, você tem coragem de aceitar os homens e aceitar as mulheres da sua família? Será que você tem coragem de olhar para eles e dizer, eu aceito vocês como vocês são? Esse é o marido certo para minha mãe, essa é a esposa certa para meu pai, eu aceito sem ressalvas? E eu vou me desenvolver, eu vou me trabalhar para que eu chegue num ponto onde eu possa conviver com as diferenças do outro sem querer transformar, mutar, enfim, enfiar a goela abaixo do outro o que eu preciso? Será que eu estou disponível para sair da ilusão do relacionamento romântico, fofo, perfeito, do conto de fadas da Disney? E entender que relacionamento dá trabalho? E entender que as pessoas vão trazer para mim os desafios que eu preciso curar em mim? E vou buscar ajuda mais rápido? Vou fazer sessão com a Paula? Vem fazer uma sessão. Gente, eu queria tanto que todo mundo estivesse na alavancagem sistêmica. Vocês não têm noção de como está o alavancagem sistêmica. Eu tô pensando o que eu vou fazer mais pra frente, entendeu? As pessoas que estão vindo para fazer algum processo individual comigo, eu estou permitindo entrar no alavancagem sistêmica, tá? Não entra mais aleatoriamente no alavancagem sistêmica porque fechou a turma. Mas quem tá vindo fazer algo individual comigo, eu tô deixando entrar na alavancagem sistêmica porque, cara, tá sendo muito legal. Ó, 99, que lindo! Do dia 6 de março, que é o 9 invertido. Tá? Então, amanhã a live vai ser 8 e 8. Ou se for que nem hoje, 8 e 11 começou. Eu já atrasei um pouquinho porque eu me empolguei aqui. Eu comecei a ter umas ideias. Eu falei, ai meu Deus, eu preciso escrever essas ideias. Mas 8 e 8 a gente tá juntos amanhã. Tá? Amanhã é sexta-feira. Então, gente, resumindo o que nós aprendemos aqui hoje, nós aprendemos que todo mundo tem dor, que nós projetamos essas dores nos nossos relacionamentos. Nós aprendemos que nós temos uma ligação com o destino, a gente tem uma tendência a repetir os caminhos mais conhecidos do destino da nossa família. Nós temos também uma tendência a repetir padrões de nós mesmos, que enquanto a gente não viver no presente, nós temos uma tendência a ficar morando no passado, questionando o passado, lutando contra o passado, tentando mudar o passado. Isso não existe, isso não é real. E quando nós ficamos muito focados no futuro, nós vivemos um mundo da imaginação, idealizando algo e saímos do presente. E o verdadeiro estado que cria a vida saudável, leve, próspera, abundante e prazerosa é o estado do presente. Então, 70% de presença, 70% de foco no presente, 30% de foco no futuro. A gente precisa ter foco no futuro, a gente precisa criar, sim, imagens do futuro. Mas se a gente viver só na idealização, a gente não vai viver a verdade de verdade. Então, por isso que é importante a gente voltar para o presente. E 0% de passado, lembrando que não é que é 0% no sentido de não olhar para o passado, mas ver o passado como uma referência. O que é uma referência? Eu consegui perceber do passado o que eu preciso trabalhar, eu consegui acessar os recursos da minha experiência de vida, eu consegui fazer as pazes com o meu passado, porque enquanto eu não faço as pazes com o meu passado, tanto de origem, isso eu fiz lives também sobre isso no meu YouTube. Gente, quem não segue meu YouTube, por favor, quero todo mundo se inscrever no meu YouTube hoje. Paula Cassanho Vaz, é o meu nome, o mesmo nome que tá aqui no Instagram. Entra lá no meu YouTube, segue meu YouTube, comenta nas lives lá, tem muitas lives. Se você não tiver, Paula, não tenho o capital financeiro para fazer uma mentoria individual com você hoje. Então você vai lá e faz no YouTube. Paula, eu consigo marcar uma sessão com você, porque eu consigo investir nisso e eu vou ficar um pouquinho no YouTube, daqui a pouco eu venho para um programa maior com você. Bora? Entendeu? Tem material, gente, tem muito material gratuito que eu, cara, meu YouTube, eu já tive uma cliente que ela ficou 6 meses só estudando no meu YouTube. Depois ela veio para um processo individual comigo e ela já estava assim, super tratada, e a gente conseguiu aprofundar e destravar e alavancar assim de uma forma extremamente potente, né? Então às vezes você maratonar um final de semana aí umas lives, depois você vem, Paula, eu quero marcar uma sessão diagnóstico com você para eu, enfim, conhecer como que eu posso ser tua cliente individual. Ou Paula, quero marcar só uma sessão com você, porque daí eu vou me trabalhar e aí daqui a pouco eu vou para um outro movimento. De qualquer modo, gente, que não seja comigo, tá? Como eu falei para vocês, essas lives aqui estão sendo de transbordo. Eu não estou falando para vocês, não estou vendendo algo especificamente aqui, estou construindo relacionamento com vocês, né? Mas se não for comigo, que você faça com outra pessoa, mas busque se tratar. Não deixe para amanhã mais. Chega, entendeu?
Então assiste essas lives, vem comigo amanhã, sábado também nós vamos ter live. Eu ia fazer uma live no domingo, mas domingo eu vou ficar offline, eu vou fazer uma pequena imersão na natureza. Eu devo fazer a última live dessa série na segunda-feira. Se eu ficar com vontade de fazer mais live, eu faço também, porque eu sou livre, né? E é muito gostoso fazer todo esse trabalho aqui com vocês. Mas lembrem-se que a gente não consegue realmente viver o novo na nossa vida e manter, sustentar as nossas curas, as nossas transformações, se a gente não conseguir continuar se desenvolvendo. E é por isso que eu tô aqui todos os dias, é por isso que eu crio conteúdos, é por isso que eu tô desenvolvendo produtos até mais baratos e produtos também de alto ticket para poder trabalhar com as diferenças e poder realmente potencializar o seu sucesso, o seu prazer na vida, o seu usufruir. Escreva aí para finalizar, nosso verdadeiro propósito na vida não é o que você faz, não é sua profissão. Seu verdadeiro propósito, meu verdadeiro propósito é evoluir, enriquecer e transbordar. Nós somos seres infinitos, ó, tô aqui com o meu infinito, o infinito. Eu tenho o infinito aqui para lembrar o tempo inteiro que nós somos seres infinitos. E que como seres infinitos nós nascemos para enriquecer, nós nascemos para transbordar, nós nascemos para ser felizes, viver em novidade de vida, comer o melhor dessa terra. E se você ainda não está feliz com a sua vida, se você ainda não está vivendo o melhor dessa vida, então você precisa tratar isso o quanto antes. Conta comigo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Ó, e todo mundo que participou dessa live aqui, qual é o pagamento dessa live? Quem sabe? Quero que todos vocês que participaram dessa live, eu vou deixar ela salva agora no meu Instagram. Vocês vão lá no feed e vão escrever por que valeu a pena estar aqui. Posso contar? Harumi, Gigli, quem mais? A Dili, a Carol Herculane, quem mais? A Tânia. Ó, vou puxar o pé de vocês, se vocês não escreverem agora na minha live. Beijo, tchau, boa noite, bom dia.